Você sabia que existe uma fórmula para saber exatamente quanto você deveria ter hoje de dinheiro investido? Sim, existe uma fórmula mesmo, um cálculo que você faz. E até o final desse vídeo eu vou te mostrar essa fórmula para você aplicar aí na tua vida, para você saber exatamente quanto você deveria ter de dinheiro investido, mas não só isso. Provavelmente você não vai ter esse valor investido, você não vai ter esse dinheiro investido hoje. Eu vou te mostrar quais os caminhos, o que você precisa fazer para alcançar esse valor investido o mais rápido possível. Então já se inscreve no canal, curte o conteúdo, comenta e compartilha aqui comigo, ó. Comenta aqui para mim se você já investe, se você já tem patrimônio investido, quanto que você já tem. Coloca aqui para mim nos comentários que eu quero saber. É o seguinte, a fórmula para você saber quanto você deveria ter investido hoje, leve em consideração 3 fatores. Primeiro fator, custo mensal de vida. E esse fator ele é muito importante porque muitas pessoas, ao relacionar o custo mensal de vida, a pessoa coloca apenas o que ela precisa para sobreviver. E não é isso que eu tô falando. Não é o seu custo mensal para sobreviver. É o seu custo mensal de vida. Ou seja, o seu lazer, se você gosta de ir num parque, num cinema, você vai somar todo o seu custo mensal de vida mesmo. Para você almoçar, comer, jantar, para você morar e para você também fazer o seu lazer. Para você poder sair, você com a tua família, você vai somar esses valores e você vai chegar no seu custo mensal de vida, beleza? Importante, não é para você sobreviver, mas é para você viver mesmo, viver dignamente. Obviamente, né, que quando a gente fala de viver, não é, o meu custo mensal de vida é para eu manter a minha Ferrari aqui, então eu preciso pagar um IPVA de 300 mil reais por ano, divide por 12. Não, para viver, com o básico, mas para você viver, beleza? Para você ter um mínimo de conforto, de lazer, então você precisa colocar isso no papel. O segundo fator é a tua idade. Então, basicamente, é quanto você tem de idade hoje, tá? E o terceiro fator é a sua capacidade de aporte. E esse terceiro fator aqui, ele é em percentual, tá? Então, assim, poxa, hoje a minha capacidade de aporte é 10%, é 15%. Nunca pode ser menos de 10%. Apesar de você hoje não estar realizando aportes, de você não estar investindo, nunca pode ser menos do que 10%. Então, você precisa definir um percentual acima de 10%. 10, 11, 12, 13, 15, 20, 30%. Então, nunca menos de 10%. Esses 3 fatores, custo mensal de vida, idade que você tem e capacidade de aporte, são os elementos, né? São os números que a gente precisa para fazer a seguinte fórmula. Dinheiro investido é igual custo mensal multiplicado por 12. Então, você vai multiplicar por 12 para descobrir o seu custo anual, tá? Esse resultado você vai multiplicar pela tua idade. E aí, o resultado que sair da multiplicação ali do custo mensal por 12 e depois multiplicado pela idade, o resultado você vai multiplicar pelo percentual, pela capacidade de aporte, pelos 10%, pelos 15%, pelos 30%. E aí, o resultado é o valor que você deve ter investido hoje, ou deveria ter investido hoje. E quando eu falo investido, não é ter um imóvel, não é, Danilo, eu já comprei meu apartamento. Não, é valor líquido, é dinheiro investido. O resultado é o que você deveria ter investido hoje. Bora aqui para a tela do meu computador que eu mostrei uma planilha. Eu montei uma planilha mostrando isso de forma mais prática. Estamos aqui na tela do computador. Então eu coloquei aqui. A idade eu coloquei 20, 30, 40, 50 e 60 anos, tá? Mas aí você pode fazer com a tua idade. 32, 35, 45, você pode fazer com a tua idade. E aí eu coloquei aqui, eu estimei uns custos de vida, tá? Então vamos colocar aqui, ó. Por exemplo, para quem tem 20 anos, eu estimei um custo de vida de 3 mil reais. Eu achei até muito aqui, né? Talvez seja até muito. Vamos reduzir isso aqui, vamos colocar 2 mil reais. Para quem tem 30 anos, eu estimei aí um custo de vida de 6 mil, tá? Então, também pode ser muito, não sei, tá bom? Aqui são exemplos que a gente faz aqui, tá? 40 anos, 8 mil, 50 anos, 10 mil e 60 anos, 15 mil um custo de vida, tá? Considerando aí lazer, viagem, tudo, esse é um custo de vida mensal. Automaticamente, nós multiplicamos por 12 esse custo de vida. Então, quem tem 20 anos tem um custo de vida anual de 24 anos.
Por quê? Quem tem 20 anos, normalmente ainda mora com os pais, não tem nenhum custo, né, de pagar aluguel, enfim, ajuda a mãe ali, né, com alguma coisa, com vale alimentação, paga uma conta de internet, mas não tem um custo fixo muito elevado, tá? Tá gastando muito dinheiro aqui com educação, né, com faculdade, com curso de inglês, curso de informática, alguma coisa do tipo, mas não tem nenhum custo fixo ainda muito latente, que onera muito a sua renda mensal. Ainda assim, eu acho que R$2.000 eu estou exagerando aqui, mas como eu disse, isso aqui é um exemplo. Você vai aplicar aí na tua vida, beleza? E aí, a capacidade de aporte, eu considerei aqui, né, esses percentuais. Então, quem tem 20 anos, cerca de 10% da renda. Quem tem 30 anos também. Quem tem 40 anos, 20%, 50%, 25% e 60 anos, 30% da renda eu estou considerando. Também, isso aqui eu joguei aqui estimativas, tá? Lembrando a vocês que nós temos um ciclo, né, de vida financeira. A nossa vida financeira, ela é dividida em 3 etapas. Deixa eu mostrar aqui na tela para vocês, eu vou desenhar para vocês entenderem essas etapas. Ó, então eu tô aqui, eu montei um gráfico. Então aqui a gente tem a capacidade de aporte, tá? Nessa barra vertical. E na barra horizontal nós temos a idade da pessoa, tá? Então, como que funciona? No começo da vida, que a gente divide aqui em 3, né? Então deixa eu dividir aqui em 3, ó. No começo da vida, a pessoa, ela tem uma pequena parte de capacidade de aporte, tá? Porque ela tá gastando muito com educação, a renda dela não é muito grande. Então essa primeira parte aqui da vida, nós chamamos ela de construção. Ela tá construindo a vida dela, beleza? Então, ela tem uma pequena parte de capacidade de aporte. Então, ela vai conseguir aumentar essa capacidade de aporte, mas ela não vai conseguir aumentar tanto essa capacidade. Essa primeira fase da vida, a gente fala que é uma fase que vai dos 0, né, de quando você nasce, até 30 anos de idade. Então, na média no Brasil, as pessoas se casam com 30 anos de idade, saem da casa dos pais ali por volta dos 28, 30 anos. E aí, a segunda fase da vida é a fase que a gente chama da fase da acumulação, tá? Então aqui, ó, já entra aqui a fase da acumulação, que vai dos 30 anos a 60 anos de idade. Nessa fase, você precisa fazer isso aqui, ó. A sua capacidade de aporte vai subir muito. Por quê? Na média, a partir dos 30 anos é a fase em que você já se posicionou profissionalmente. Agora você já não é mais júnior, você já é de pleno para sênior, né? Então você já se estabilizou num trabalho, você já inicia um negócio próprio, né? Na média ali por volta dos 30 anos. E aí você chega na fase da acumulação. Depois você tem aqui a fase da aposentadoria, que é a partir dos 60 anos, tá? E aí, na fase da aposentadoria, a sua capacidade de aporte novamente começa a cair, não volta aqui para a primeira fase, mas por quê? Porque agora você vai consumir mais da renda que esse patrimônio está te gerando, tá? Então, a nossa vida financeira com relação a aportes, a investimentos, ela é dividida nessa imagem aqui, tá? Nesse formato, em 3 fases, tá certo? Então, você precisa entender em qual situação você tá hoje, beleza? E aí, então, eu considerei essas capacidades de aportes aqui, 20, 25, eu poderia até considerar aqui 20 de novo, né? Dar uma queda aqui. E aí, qual que é o patrimônio investido para esses dados, para essas informações? Então, uma pessoa que tem 20 anos, hoje deveria ter cerca de R$48.000 investidos, tá? Essa pessoa. 30 anos, cerca de R$216.000 investidos. 40 anos, já deveria ter R$768.000 investido. 50 anos, R$1,5 milhão e 60 anos, R$2.160.000 investidos, tá? Danilo, impossível isso aqui, não dá para ter esse valor. Gente, primeira coisa que eu quero falar aqui para vocês, nunca utilize a sua vida e a vida de quem está próximo a você como uma referência para o todo. Eu trabalho com consultoria de investimento. Todos os dias eu converso com pessoas sobre investimentos. Todos os dias. E assim, chega pessoas aqui para mim que tem 30 anos de idade e que tem R$1 milhão investido. E não herdou.
com 20 anos resolveu abrir um negócio próprio que deu certo e deu certo, tá? Então não coloque a sua vida como um padrão, tá? Mas a gente sabe que a maioria das pessoas não vai ter essa capacidade de aporte, não vai ter essa capacidade de aporte. Tá, diante disso, como que nós conseguiríamos, então, alcançar esse patamar? 3 fatores são cruciais, são essenciais para você mudar a sua vida financeira, para você sair das dívidas, para você começar a investir e para você alcançar um patrimônio investido, tá? Quais são esses fatores? Bora aqui para a tela do meu computador novamente. Então, ó, 3 fatores são essenciais, Quais são esses fatores? Vamos aumentar um pouco mais aqui, ó. Quais são esses fatores? Primeiro fator, orçamento financeiro. O que é orçamento financeiro? O orçamento financeiro não é você fazer planejamento. O orçamento financeiro é você conhecer a sua vida financeira. 97% das pessoas que têm problemas financeiros, que têm dificuldade financeira, que têm muitas dívidas financeiras, chegaram nesse patamar, chegaram nessa situação por não conhecer a vida financeira. Então, o orçamento financeiro é você, de fato, colocar ali suas rendas e suas despesas fixas, variáveis recorrentes, variáveis não recorrentes. Então, você vai ter que nomear sua renda e as suas dívidas. Colocar nome nelas. E você vai pôr isso numa planilha. Danilo, não tenho saco para fazer uma planilha. Se você não tem saco para cuidar da sua vida financeira, ninguém vai ter. Aí é um problema seu. Aí você que sempre vai viver ferrado financeiramente. Então, assim, tem que ter esse zelo, tem que ter este cuidado com sua vida financeira. Beleza? Então, o primeiro ponto é orçamento financeiro. Cuidar da sua vida financeira. No primeiro comentário desse vídeo, eu vou colocar ali todos os meus treinamentos, meu WhatsApp, para vocês entrarem em contato comigo. E vai ter um link de uma planilha para você fazer o seu orçamento financeiro. Não vou colocar ela aqui no vídeo agora para não ficar muito longo, mas essa planilha já é um primeiro passo importante para você ter acesso ao seu orçamento financeiro. E eu ensino como que mexe nela, tem um vídeo lá muito bacana, é só clicar aqui e você vai ter acesso à planilha, beleza? O segundo passo, aí sim você tem um planejamento financeiro. Planejamento financeiro. Por quê? Se você não planejar algumas tomadas de decisão, por exemplo, eu tenho que planejar tomar um café? Lógico que não. Eu tenho que planejar comprar um pão? Óbvio que não, senão você vai viver uma vida robótica, horrível. Mas você tem que planejar trocar o carro, você tem que planejar fazer uma viagem, você tem que planejar comprar uma casa, você tem que planejar a festa do final de ano, porque fim de ano precisa planejar a festa, não tem jeito. Então você precisa, algumas coisas você precisa de planejamento. E o planejamento você só vai conseguir atingir ele depois que você tiver um orçamento, porque com o orçamento você vai conhecer sua vida financeira e aí você vai saber onde você pode pisar, onde que você pode ir, até onde você pode ir. Então, planejamento você só consegue fazer depois de ter um bom orçamento financeiro, beleza? Depois que você tem um orçamento e um planejamento, aí sim você vai para investimento financeiro, tá? Então aí você precisa investir de fato, você precisa ter um lugar para colocar, não vai me colocar na poupança, pelo amor de Deus. Você precisa investir em lugares melhores, em lugares, o seu investimento ele não pode ser um lugar, um porquinho, você não pode guardar dinheiro, você tem que investir, porque o seu investimento ele precisa te gerar renda, ele precisa ter um efeito de crescimento, porque isso vai acelerar o processo do seu enriquecimento, de você alcançar o patrimônio que você deve ter ou deveria ter na tua idade atual. Combinado? Quais são os investimentos? Eu tenho aqui para mim que você precisa ter apenas 3 investimentos, somente 3 investimentos financeiros, nada mais do que isso para você enriquecer no médio e longo prazo. O que é médio e longo prazo? Médio prazo, de 3 a 5 anos, longo prazo acima de 5 anos. Mas vamos pensar aí 10, 15 anos. Quais são esses investimentos financeiros que você precisa ter? Primeiro, Tesouro Direto. O que é o Tesouro Direto? São títulos do governo. O governo federal, ele
capta recursos, ele pega empréstimo. E o Tesouro Direto é um programa do governo federal que foi criado em 2002 e que possibilitou que pessoas físicas pudessem emprestar dinheiro para o governo. E a rentabilidade é muito boa, tem rentabilidade de 13%. Quer ver? Ó, vamos acessar aqui a tela para vocês verem quanto que é a rentabilidade. Ó. Acesse o site do Tesouro Direto, títulos, preços e taxas. Olha só. Pré-fixado, 13,03% ao ano. Tesouro IPCA mais 6,84% ao ano. IPCA mais 6,76% ao ano. Ou seja, isso aqui é zero risco de crédito, não tem como o governo não te pagar, tá? Porque apesar do governo brasileiro ser muito endividado, a dívida é quase que 100% em reais. Então o governo ele é dono da impressora, ele emite o papel moeda, ele rola essa dívida, ele aumenta imposto, ele tem fontes de captação, né? A mais comum que ele faz hoje é ficar rolando essa dívida, né? Então ele vai pegando dinheiro emprestado a mais longo prazo e paga a galera de hoje e por aí vai, né? Então, primeiro, Tesouro Direto. Depois, o próximo são os fundos imobiliários. O que são os fundos imobiliários? É uma forma de você investir no setor imobiliário através da Bolsa de Valores. Então você pode investir no setor de shoppings, galpão logístico, prédio comercial. Você pode investir em fundos imobiliários que, ao invés de comprar o imóvel físico, que a gente chama de fundo de tijolo, ele compra papéis, investimentos ligados ao setor imobiliário. LCI, CRI, né? Tem FIAGROS também, que são uns fundos de investimentos do agronegócio, que são negociados na Bolsa. Pô, agronegócio, locomotiva do Brasil. Então são excelentes alternativas de investimento. E depois você precisa ter o mercado de ações, né? Ou as ações. As melhores e as maiores empresas do Brasil estão na Bolsa de Valores. Banco Itaú, Banco Bradesco, a Vale, Gerdau, Semig, JBS, a dona da marca Friboi, Minerva. Você tem ali um monte de companhia elétrica, os maiores bancos, companhias de seguro, Porto Seguro, a Vivo está na Bolsa. Então, as maiores e as melhores empresas do Brasil estão na Bolsa de Valores, super acessíveis para você se tornar sócio delas e receber dividendos. Só que, óbvio, as coisas não vão mudar de uma hora para outra. Não adianta você querer investir R$100 e achar que vai transformar em 1 milhão. É todos os meses fazendo aporte. Todos os meses fazendo aportes, tá certo? Aquela capacidade de aporte, todos os meses não pode falhar. Então, esses únicos 3 investimentos que você tiver, se você tiver esses únicos 3 investimentos, você já vai conseguir no longo prazo, médio e longo prazo, alcançar o valor que você precisa ter investido. Decida mudar a sua vida financeira. Isso só depende de você. Se você é casado, é você e sua família, você e sua esposa, você e seu esposo, vocês dois juntos podem ainda mais, porque os dois podem trabalhar, os dois podem ter capacidade de aporte, e isso pode ser exponencial o valor, o patrimônio que vocês terão investido no médio e longo prazo. Gostaram do conteúdo? Deixa para mim nos comentários. E olha, para você que acompanha aqui o canal e é cristão, assim como eu, algo muito importante. Se você não tem uma vida financeira organizada, se você não organiza a sua vida financeira, se você é uma pessoa muito endividada, não honra com seus pagamentos, você está desonrando a Deus. É uma desonra a Deus não cuidar daquilo que Ele confiou a você. Então, esse é um ponto muito importante que você também deve levar em consideração. Esse em primeiro lugar. Eu não quero desonrar o meu Deus, então eu cuido da minha vida financeira, tá certo? Curta, comenta, compartilha, segue eu no Instagram, tá aqui, ó, tá aqui Danilão Investe, tá certo? E aqui no primeiro comentário fixado tem todos os links dos meus cursos. Se você quiser fazer um curso de investimento do zero, aprender de fato a investir de verdade, sabe? Sem ficar assistindo vídeos no YouTube, apesar de serem bons, mas você quer fazer algo sistemático, organizado, conheça a Formação Investidor de Primeira Viagem. Vai estar o link fixado no primeiro comentário, clica, veja as características, fazendo sentido, faça a sua inscrição. Que Deus te abençoe. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.